para Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Entregue tudo a Ele. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há. Só tu és o Deus da rocha e fortaleza. Só tu és santo. Só tu és santo, meu amado. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não como tu. Não há outro como Jesus. Amigo apóstolo, né? Leonardo Teixeira, amém? Vai estar ministrando para a gente. Queria chamar aqui o Luciano Teixeira, que vai orar por ele, da Eclésia. Então, o irmão vai pregar e o outro irmão vai orar, amém? E o Luciano está amigo nosso. Eu não vou estender muito, eu quero que ele fique à vontade para falar, mas ele é meu filho na fé, né? É alguém que teve um testemunho tremendo aqui com a gente, na vigília do Poder de Deus aqui, enfim. Mas essa noite nós vamos ser impactados. Eu vou deixar Deus usá-lo. E vai usar. Você vai ser muito abençoado. Ele é pastor lá de uma igreja lá em Miami, diante do trono. Viaja amanhã para os Estados Unidos amanhã. Ele falou assim: bispo, eu não viajo, não prego na véspera de viagem, mas eu vou pregar por causa da sua igreja, do seu projeto, o carinho que eu tenho pelo Senhor. Então já quero agradecer esse carinho, quero agradecer a honra. Eu quero profetizar como ministro, pregador da palavra, que muitas bênçãos virão na tua vida. Mas não vai duplicar, vai triplicar. Eu profetizo pelo poder do nome de Jesus. A igreja concorda, amigo, da glória a Deus. Amém. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, amém. Vamos recebê-lo aplaudindo o Senhor com alegria. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. E o pastor Luciano ora por ele. Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, nós
Queremos apresentar a vida do apóstolo Leonardo ao Senhor. Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de ele estar aqui hoje, sendo um canal e um instrumento nas tuas mãos. Oramos, Pai, para que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Usa o teu filho para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz, podeis assentar, queridos. Meus irmãos, me perdoem um pouquinho a minha voz, porque tem sido 2 semanas intensas aqui no Rio de Janeiro. Mas Deus tem sido bom para conosco, amém? Trago um abraço à minha esposa, não pôde estar comigo porque está ministrando lá em São Pedro da Aldeia. Mas eu também venho acompanhado não só do meu irmão, pastor Luciano, pastor abençoado, tem feito um trabalho lindo aqui na comunidade Eclésia, no Colubandê, ali é Colubandê, e como que eu tenho me alegrado com o trabalho que Deus tem realizado juntamente com o teu servo ali. E me acompanham os pastores discípulos, né? Os discípulos nossos, pastor Renan, da comunidade Eclésia de Cabo Frio, fica em pé, pastor Renan. E os pastores auxiliares, pastor Fábio e pastor Davi. Glória a Deus, estão nos acompanhando também, são nossos discípulos. Meus irmãos, aqui no Brasil, a minha cobertura espiritual é o apóstolo Ari Caetano do Nascimento. O apóstolo Ari Caetano é da comunidade evangélica da Vila da Penha. Quem conhece o apóstolo Ari Caetano da comunidade? Ele é cunhado do Marco Antônio Peixoto, da comunidade da Zona Sul. Ele é minha cobertura espiritual, ele é o meu apóstolo aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, eu estou caminhando com o pastor Gustavo Bersa e com a pastora Ana Paula Valadão. Nós estamos pastoreando em Miami, começamos ali em Boca Raton, e eu estou implantando a igreja de Miami agora com a minha esposa. Inauguramos há 3 meses, tem sido uma bênção. Nós temos igreja diante do trono em Miami, nós temos igreja diante do trono em Seattle, nós temos igreja diante do trono em Portugal, Inglaterra e 15 igrejas diante do trono na África. Tem sido uma bênção para a glória de Deus. E aqui no Brasil, eu sou o pastor da comunidade Eclésia. Começamos em Arraial do Cabo, depois viemos para Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, e estamos em São Gonçalo com o pastor Luciano, fazendo um trabalho maravilhoso. E estamos servindo ao Senhor, independente de bandeira denominacional, porque o reino é um só. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. E o pastor Simões, o bispo Simões, tem uma peculiaridade na minha vida, porque eu era novo convertido no ano de 1998 ou 99, eu bati no carro dele, irmãos, novo convertido na fé, e eu bati no carro dele e ele me tratou com muito carinho. Se ele me tratasse mal, hoje eu não estava aqui, eu falei para ele. Ele me tratou com carinho, com amor. Eu levei o carro dele para a oficina, paguei o conserto, viu, irmãos? Glória a Deus. Eu tenho um testemunho com essa situação do carro, porque naquela ocasião eu tinha saído da empresa, tinha recebido a rescisão, novo convertido, não deu dízimo. E para a gente resumir, o dízimo foi o valor do conserto do carro do pastor Simões. Deus me ensinando, amém, irmãos? E aí eu vim aqui dar o testemunho e até hoje, os discípulos que eu tenho, todos eles conhecem essa história. Antes eles conheciam o bispo Simões de ouvir falar, mas hoje eles estão conhecendo. Falei lá no gabinete, hoje eles estão te conhecendo, porque eu sempre dou esse meu testemunho, irmãos. O dia que eu fui vencido por Mamon, o dia que eu fui infiel, e Deus me ensinou a ser fiel, batendo no carro do ungido dele. Mas foi assim, algo maravilhoso, foi um propósito maravilhoso. Eu conheci o bispo Simões, homem de Deus, e 25 anos depois eu estou aqui, para a glória de Deus, amém? Tive na vigília, tive dando testemunho, tive aqui umas 3, 4 vezes depois daquela ocasião, foi uma benção. Aí meu irmão reencontrou, meu irmão esteve aqui comigo também, não foi, pastor Luciano? Você esteve aqui num momento desse aí, pastor Luciano reencontrou o bispo Simões, falou com ele que era meu irmão, explicou para ele a situação. Aí eu pedi para o meu irmão, pega o telefone dele que eu vou ligar para ele. Liguei para ele e hoje a gente está aqui, irmãos, glória a Deus. Então a gente tem uma história, amém? E o bispo fez uma coisa muito linda comigo. Eu estava desesperado, desempregado, bati no carro dele, novo na fé. Ele me trouxe aqui na igreja.
Eu me ajoelhei aqui no meio do salão, ele jogou óleo ungido de tarde na minha cabeça e orou por mim. Eu não me esqueço disso, meus irmãos. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida, viu, bispo? Glória a Deus. Pelo seu amor, pelo seu carinho. E eu até refleti sobre isso com meu irmão. Falei, talvez se ele tivesse me tratado mal como pastor, não tivesse dado testemunho para mim, novo convertido, talvez eu não estaria nem no Senhor. Mas fez toda a diferença na minha vida. Ele ter me amado, ter me abraçado, ter orado por mim e me tratou com muito amor. Então, glória a Deus pela sua vida, bispo. Amém? Meus irmãos, eu trago uma palavra de Deus para o seu coração aqui, nessa noite. Eu queria ler com você Êxodo 32, eu vou ler 2 textos, Êxodo 32 e Êxodo 33. Glória a Deus. Êxodo 32, do versículo 1 em diante. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Agora, Êxodo 33, versículo 17. Apenas alguns versículos, diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia. Meus irmãos, eu queria falar sobre o tema um pastor essencial. Foi o que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês. E aqui no livro de Êxodo, eu li 2 textos e eu queria compartilhar aqui sobre 2 líderes, 2 pastores com os irmãos aqui nessa noite. Eu queria pensar com vocês sobre as marcas de um pastor essencial. O conceito de essencial refere-se ao que é fundamental, indispensável ou crucial para algo. Então, um pastor essencial é aquele que é fundamental para o seu rebanho, é aquele que é crucial para a sua igreja, que é indispensável para o chamado e para o propósito de Deus. E uma liderança liderada por Arão, no texto que nós acabamos de ler em Êxodo 32, é uma liderança que Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote,
ele sofre uma pressão do povo. E a outra liderança é pelo líder Moisés, um líder, um libertador, um legislador. A igreja que Arão lidera é uma igreja que satisfaz a vontade dos seus membros. Basta que ela participe colocando na mão dele o ouro. Arão falou para o povo: coloca aqui o ouro na minha mão, que eu vou dar para vocês os deuses que vocês querem. Então a igreja liderada pelo pastor Arão, ela funciona, basta que essa igreja coloque na mão do pastor Arão o ouro. Arão pediu o ouro das mulheres e dos filhos, e com esse ouro, Arão produziu um Deus de acordo com a vontade do povo. O pastor Arão é aquele tipo de pastor que basta você colocar o ouro, o dinheiro na mão dele, que ele prega um Deus à forma da necessidade do povo. Ele prega um Deus da necessidade que o povo gostaria de ter. O povo começou a pressionar Arão: olha, não sabemos o que aconteceu com Moisés, faça-nos deuses. E Arão pede o ouro, o povo coloca o ouro na mão de Arão, e Arão faz um Deus na forma da necessidade do povo. E esse é um sistema falso que diz: se você colocar esse ouro na minha mão, eu prego um Deus do jeito que você quer. Apenas coloca o dízimo, o dinheiro na minha mão, e você vai ter um Deus que você manipula, que você carrega, um Deus que você dirige, um Deus que você controla. Coloca aqui o dinheiro na minha mão. Esse é o pastor Arão, que tem essa característica de pedir para colocar o ouro na mão dele, o dinheiro na mão dele, e ele adapta. Ele fala: coloca nas minhas mãos aqui o dízimo, o dinheiro, e eu vou pregar um Deus que vai se adaptar aos seus desejos. A igreja tem perdido a sua importância, porque nós temos visto pastores, líderes, que basta apenas colocar o ouro, o dinheiro na mão deles, que eles pregam o que o povo quer ouvir, como Arão. Se perdem, se corrompem como Arão. Esse é o tipo de pastor que sofre a pressão e que prega um Deus conivente, um Deus controlado por desejos naturais, um Deus que não confronta mais, um Deus que não exige santidade, um Deus que não mexe com o comportamento do povo, ou seja, não precisa mudar, fica do jeito que você está, basta você contribuir e a gente toca a igreja. Eu não estou vendo nem o seu pecado, eu não estou vendo nem o seu erro, a gente vai tocando. E aí, queridos, Arão faz o seguinte: olha, me dá esse ouro aqui que eu vou fazer com esse ouro um Deus do jeito que vocês querem. Me dá o dinheiro que eu vou fazer um Deus, eu vou pregar, eu vou fazer um Deus do jeito que vocês querem. E a gente tem visto isso acontecer muito nos dias de hoje, meus irmãos. Muitos pastores que estão sem compromisso com a palavra, com o reino, com o evangelho, com a verdade. Basta que entregue na mão dele o ouro e ele prega um Deus conforme a necessidade do povo. Como a igreja de Laodiceia. Lau significa povo e Diceia vontade. Laodiceia é a igreja da vontade do povo. É aquela igreja que o povo que controla. É o povo que manda na igreja. Se não gostar do pastor, o povo tira o pastor da igreja. O povo tem que fazer a vontade, o pastor tem que fazer a vontade do povo. Em Apocalipse capítulo 3, o Senhor fala: olha, você não é frio e nem quente. A igreja morna, que o Senhor está a ponto de vomitá-la. Apocalipse 3:20, o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele entrará comigo. Essa igreja de Laodiceia é aquela igreja que Jesus está batendo na porta, pedindo para entrar. Laodiceia é a igreja que funciona conforme a vontade dos homens, e não conforme a vontade de Deus. E o pastor perde a sua essência quando quer produzir entretenimento para agradar as pessoas. E, queridos, eu tenho rodado um pouquinho o mundo e eu tenho visto isso. Eu peço que você coloque muito amor no seu coração pela minha vida e receba essa palavra com muito temor e tremor na sua vida nessa noite, porque eu trago uma palavra da parte de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. E a gente tem percebido
que as igrejas hoje, muitas delas, estão fazendo muito entretenimento para manter os membros, para manter a igreja cheia. E o que eu aprendo sobre o entretenimento? Eu me lembro do Coliseu. O Coliseu servia de entretenimento, para entreter o povo enquanto os cristãos de verdade morriam na arena. Então, igreja não é entretenimento, igreja não é lugar de entretenimento, igreja é lugar de avivamento, igreja é lugar de presença, lugar de palavra, lugar de unção, lugar de compromisso com as coisas de Deus. O texto diz que Arão edifica um altar e coloca o bezerro de ouro e que ele apregoa. Meus irmãos, isso aqui é poderoso. Olha o que diz o texto, versículo 5 de Êxodo 32. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, diante do bezerro de ouro, apregoando. E aí, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto. E trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantaram para se divertir. Ou seja, fizeram um bezerro de ouro, fizeram um altar, teve pregação, teve oferta, teve sacrifício, teve celebração, mas não teve o principal, a presença de Deus. Está aqui no texto. Arão apregou, Arão fez um altar, fez sacrifício, teve oferta, teve festa, mas não teve a presença de Deus. Nem tudo que é feito em nome de Deus é de Deus, meus irmãos. A gente perde a nossa essência quando fazemos coisas em nome de Deus e Ele não está presente. E essas são algumas marcas do pastor, do líder Arão. Mas eu quero também compartilhar as marcas do pastor essencial, chamado Moisés. Porque eu trouxe aqui o pastor Arão como um péssimo exemplo, mas vou trazer o pastor Moisés como um belíssimo exemplo. E eu tenho certeza que você vai ficar com os bons exemplos, porque nós carecemos de bons exemplos. E o líder Moisés, ele é um bom exemplo. Por que o líder Moisés é um bom exemplo? Qual é a marca de um pastor essencial? A primeira marca de um pastor essencial: ele protege a reputação de Deus. O que Deus fala para Moisés? Moisés, é o seguinte: o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Eu vou passar num momento, vou acabar com tudo. E vou começar em você, Moisés, uma nova história com Israel. Deus faz uma proposta para Moisés, dizendo: olha, lembra tudo que eu comecei lá em Abraão? Vou acabar com todo mundo e vou começar em você. Olha que proposta boa é essa, gente. Você agora vai ser o primeiro patriarca, você agora vai entrar como um homem que eu vou começar a história. Essa foi a proposta que Deus fez para Moisés. Mas um pastor essencial como Moisés, ele não pensa em si mesmo. Ele protege a reputação de Deus. O que ele fala? Não, Senhor. O que dirão do Senhor? Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matar o povo nesse deserto. Então Moisés, ele está preocupado com a reputação de Deus e não com a reputação dele, não com a reputação do nome dele. Moisés não está preocupado com os seguidores, com os likes, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a reputação de Deus. Porque um pastor essencial, ele não se preocupa com o nome dele, se ele vai ser grande, se ele não vai ser grande, se a obra vai começar com ele, se não vai começar com ele. Ele se preocupa com a reputação de Deus. Senhor, o que vão dizer do Senhor? E essa é a preocupação de Moisés. Essa é a igreja liderada pelo pastor Moisés. É aquela que ele não quer reconhecimento, ele quer glorificar a Deus, ele quer exaltar a Deus, ele quer pregar Deus, ele quer preservar o nome de Deus, ele quer glorificar o nome de Deus. Êxodo 32, do versículo 10 em diante, o Senhor fala para Moisés: Moisés, o que eu vou fazer com você vai ser algo tremendo, vai ser algo grande, mas ele não quis isso.
E um pastor essencial é aquele que preserva o nome de Deus, que glorifica o nome de Deus, a reputação de Deus. Deus quis dar a Moisés o início da nação de Israel, mas ele não quis. Deus quis começar a nação de Israel em Moisés. Ele disse: Senhor, não quero, eu não quero, Senhor. Moisés diz: não estou preocupado com a minha reputação, Deus, eu estou preocupado com a sua reputação. Eu não estou preocupado, Deus, se eu, como líder, liderando esse povo, vão falar o que quiserem de mim. Eu estou preocupado com o que vão falar do Senhor, que o Senhor tirou o povo do Egito e matou o povo aqui no deserto. Então eu abro mão, Deus, dessa proposta maravilhosa do Senhor engrandecer o meu nome pela grandeza do seu nome. Aleluia, aleluia. Então, um pastor essencial, ele protege a reputação de Deus. A segunda marca de um pastor essencial, ele é um pastor que prioriza a presença de Deus no meio da comunidade. O Senhor falou para Moisés: olha, Moisés, por causa do pecado do povo, eu não vou no meio do povo, eu vou mandar o meu anjo. E aí Moisés fala: Senhor, não nos faça subir daqui sem a sua presença. Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. E aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, então irá contigo a minha presença para te fazer descansar. Sabe por que Deus fala que a presença dele iria com Moisés para fazê-lo descansar? Porque Deus sabia que o que Moisés precisaria para aquele tempo era descanso. Porque conduzir um povo grande daquele, um povo problemático, um povo que murmurava do jeito que aquele povo murmurava, Moisés ia precisar de descanso. Então Deus fala: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Meu irmão, a presença de Deus, quando ela está conosco, ela traz exatamente aquilo que nós estamos precisando. A presença de Deus no meio do povo para Moisés ia trazer descanso para a vida de Moisés. Mas a presença de Deus, além de trazer descanso, ela também traz proteção. Deus também protegia Moisés e protegia o seu povo. De dia, Deus protegia o povo com uma coluna de nuvem, e à noite Deus protegia o povo com uma coluna de fogo. E também Deus dava direção a Moisés e ao povo. Então a presença de Deus trazia descanso, proteção e direção. E eu quero profetizar aqui nessa noite, pastores, líderes de Deus, a presença de Deus na sua vida te traz descanso, te traz proteção e te traz direção. Deus continua sendo, meu irmão, a nuvem de Deus, a glória de Deus, a nuvem de fogo continua sendo o GPS de Deus para nos dar direção. Aleluia, glória a Deus. Então, um pastor essencial, ele prioriza a presença de Deus no meio da comunidade. Senhor, eu não vou fazer nada se a tua presença não estiver conosco. Meus irmãos, eu como pastor já cometi muitos erros. E um dos grandes erros que eu já cometi foi ter trabalhado demais para Deus. Não se escandalize com o que eu estou falando, porque eu já fiz coisa que Deus falou para mim: não te pedi para fazer isso. Não pedi para você fazer isso. Eu já me envolvi num ativismo eclesiástico muito grande, fazendo coisas para Deus que Deus não havia pedido para eu fazer. Então eu trabalhei muito para Deus. Então hoje eu estou num outro país, estou implantando a igreja em uma outra nação, e eu falei com Deus: Deus, eu não queria começar essa igreja lá, mas o Senhor está me enviando para lá. Eu não vou para lá trabalhar para o Senhor falou para mim: você não vai para lá trabalhar para mim. Hoje, você vai trabalhar aonde eu estou trabalhando. Então, trabalhar aonde Deus está trabalhando é mais produtivo, irmãos. Você só precisa ter essa convicção. Se você está trabalhando aonde Deus está trabalhando. Porque se você estiver trabalhando onde Deus não está trabalhando, vai virar um fardo. Vai ser pesado. Vai ser cansativo para você. Deus, quando chamou o pastor Moisés, Deus falou com o pastor Moisés: tira lá no Horebe, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. E Deus falava com o pastor Moisés do meio da sarça. E a sarça ardia em chamas,
e não se consumia. E ali Deus já estava revelando para Moisés: o seu ministério vai ser assim, vai ser um ministério de fogo, e o ministério vai ser para te abençoar e não para te consumir. Quando o ministério passa a te consumir, é porque Deus não está trabalhando. E a gente precisa trabalhar aonde Deus está trabalhando, porque é muito mais produtivo. E Moisés sabia da importância da presença de Deus estar trabalhando, de Deus estar indo na frente. Como que Moisés se movia? A nuvem movia, Moisés movia. A coluna de fogo movia, Moisés movia. Coluna de fogo moveu, gente, desmonta o tabernáculo, vamos seguir. Se a coluna não se movia, Moisés também não se movia. Meus irmãos, hoje eu tenho trabalhado assim para Deus, sem pressa, esperando Deus se mover na minha frente. Sem pressa, espera Deus se mover na sua frente, irmão. Em nome de Jesus. Eu estou lá com os membros em Miami: pastor, tem um lugar, tem um prédio, tem isso, tem aquilo. Não vou lá, não vou ver, não vou me mover. Deus vai trazer. Fica tranquilo, porque Deus prometeu para mim que trabalhar onde ele estava trabalhando seria mais produtivo. Deus vai fazer, Deus prometeu, ele vai cumprir. Então Moisés, o pastor Moisés, um pastor essencial, ele prioriza a presença de Deus no meio da comunidade. Outra marca de um pastor essencial, ele busca pela glória de Deus. A presença de Deus no meio do povo é algo maravilhoso, no meio da comunidade é maravilhoso, mas o próprio pastor buscar a glória de Deus é melhor ainda. Porque às vezes, como pastores, nós somos intercessores, nós oramos pela igreja, nós oramos pelos irmãos, nós oramos, meus irmãos, pelas vidas, né? Nós oramos pelo povo. Somos pastores, temos que orar. Se você está tendo dificuldade de orar, em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a sua vida. Volte a orar, em nome de Jesus. Eu sei que eu estou falando para vocês, eu também já sofri muita guerra para não orar. E às vezes a gente fala que ora e não consegue orar nada. A gente é ser humano. E a gente precisa ser um pastor essencial como Moisés, que buscava a glória de Deus. Pastor essencial, pastor crucial para a igreja, para o rebanho, ele busca a glória de Deus para a vida dele. Moisés sabia que ele ia precisar da glória de Deus para aquela missão. Pastor precisa da glória de Deus na vida dele para cumprir a missão de conduzir o povo até aquele grande dia. Nós precisamos da glória de Deus. Então, Êxodo 33:18, Moisés fala para o Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés fala para Deus lá no monte: rogo-te que me mostres a tua glória, Senhor. E aí o Senhor olha para Moisés: Moisés, olha o que você está pedindo. Ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo, Moisés. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eis que há um lugar no Pisga junto a mim, Moisés. E tu estarás sobre a penha da rocha. Tu vai estar ali naquela penha da rocha. E quando eu passar com a minha glória, eu vou te colocar na fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, Moisés, até eu ter passado. E quando eu passar, você vai me ver pelas costas, porque ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. Então o que Deus está dizendo para mim e para você aqui, meu irmão? Que existe um lugar junto a Deus. Existe um lugar junto a Deus. Você quer ver a glória de Deus, meu irmão? Existe um lugar para mim e para você junto a Ele. Ele disse para Moisés: Moisés, existe um lugar junto a mim. Você quer ver minha glória? Existe um lugar no Pisga junto a mim. Aleluia! Existe um lugar junto a Deus. E esse lugar junto a Deus é lá no nosso secreto. É no nosso tempo de devocional, é no nosso tempo de busca, é no nosso tempo de intimidade, de adoração, de oração, de quebrantamento, de meditação com a palavra. Existe um lugar junto a Deus para mim e para você, pastor de Deus. E aí o Senhor fala para Moisés: existe um lugar junto a mim, e eu vou te colocar na penha da rocha. Em algumas versões está na fenda da rocha. Posso descer, pastor? Posso descer? Ele fala o seguinte: eu vou te colocar na fenda da rocha, e vou colocar minha mão, e vou passar. Meu irmão, olha que coisa linda. No Antigo Testamento,
Deus pega o pastor Moisés, coloca ele na fenda da rocha, porque viria a glória de Deus. Hoje, Deus não coloca mais o pastor na fenda da rocha. Hoje, Deus pega a rocha e coloca dentro do pastor. Hoje, a rocha eterna, saber Jesus de Nazaré, está dentro de nós. Mas o que continua maravilhoso é que Deus continua com a mão dele. Deus continua com a mão na sua vida. Deus continua com a mão no seu ministério. Deus continua com a mão na sua família. Deus continua com a mão no seu casamento. Deus continua com a mão, meu irmão, nesse negócio que você está realizando para Ele. A mão de Deus está ali. A mão de Deus está te guardando. A mão de Deus está te sustentando. A mão de Deus está te protegendo. A mão de Deus está te renovando. A mão de Deus está te fortalecendo. A mão de Deus está te sustentando. A mão de Deus está te conduzindo. A mão de Deus está te guiando, porque Deus está com a mão. Deus está com a mão na tua vida, Deus está com a mão no teu ministério, Deus está com a mão. E o texto diz que quando Ele passa com a mão, a glória vem, meu irmão. Nós estamos vivendo o tempo da graça, a rocha está dentro de nós. É só buscar, Senhor, mostra-me a tua glória, e a glória de Deus vem. A glória de Deus continua vindo, a glória de Deus continua se revelando, a glória de Deus continua se manifestando. E lindo é ver que Moisés estava no monte. Como é bom ver homens de Deus buscando a Deus pelas madrugadas, em casa, no quarto em secreto, nos montes. Isso é lindo. Existe uma peculiaridade lá na Flórida: não tem monte na Flórida, é só planície. E a gente que é do fogo, aleluia, que quer orar no monte, quer buscar no monte, onde o nosso ministério tudo foi gerado no monte, não tem monte. Aí a gente tem que ir para o nosso quarto e orar e buscar a Deus. Mas Moisés estava no monte e Deus colocou a mão, e a glória de Deus passou. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está com a mão, e a glória de Deus está aí, meu irmão. A presença de Deus está aí. O pastor essencial, ele vela pela presença, pela glória de Deus na vida dele, pela glória de Deus no ministério dele. Moisés pede para Deus: Senhor, me mostra a tua glória, porque eu sei que eu estou diante de uma tarefa muito grande, eu sei que eu estou diante de uma missão muito grande, de conduzir um povo grande e numeroso, um povo difícil, um povo complicado, e eu, para conseguir conduzir esse povo, para eu ter êxito nessa empreitada, eu preciso que me mostres a tua glória. Meu irmão, às vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa, a gente só precisa de uma coisa só, como ministro de Deus, da glória de Deus na nossa vida, porque quem tem a glória de Deus tem a presença, e quem tem a presença tem êxito, meu irmão. Aleluia. Então o pastor Moisés, que é um pastor essencial, ele fala: Senhor, mostra-me a sua glória. E o pastor essencial, como o pastor Moisés, uma das marcas desse pastor, que ele é pastor da igreja Betel, e não da igreja Babel. Você sabe qual é a diferença do pastor da igreja Babel para o pastor da igreja Betel? O pastor da igreja Babel é Gênesis capítulo 11, lembra lá Nimrod? Nimrod era um líder, ele era um líder motivacional, nada contra os motivadores, nada contra eles. Mas ele era esse tipo de líder. Ele falou: vamos construir uma torre, vamos chegar no céu. E ele conseguiu animar o povo para construir a torre. Esse é o pastor de uma igreja Babel. Mas o pastor da igreja Betel é o pastor da história de Jacó, que Jacó deita com a cabeça na pedra e dorme, e tem um sonho, tem uma visão de uma escada do céu descendo, os anjos descendo na escada e subindo, descendo e subindo. Então, o pastor essencial da igreja Babel é aquele que as coisas acontecem de baixo para cima. O pastor essencial da igreja Betel é aquele das coisas que acontecem de cima para baixo. Babel é motivacional, Betel é espiritual. Babel é ajuda, é autoajuda. Betel é ajuda do alto. E um pastor essencial, ele é um pastor Betel. Ele busca as revelações de cima para baixo. Ele busca as coisas do alto para baixo. Ele não vive das coisas motivacionais de baixo para cima.
Ele vive das coisas de cima para baixo. Eu sou um pastor, meu irmão, que eu busco ser de uma igreja Betel. Porque eu quero as revelações de cima para baixo. Eu quero as bênçãos de cima para baixo. E hoje o que nós temos visto muito por aí é a igreja Babel. Os motivadores vão fazer as coisas de baixo para cima. E aí sabe o que acontece? Com o tempo dá problema. Ninguém se entende, a liderança não se entende. Há uma confusão, as línguas são repartidas. Ninguém fala mais a mesma língua. Há um desalinhamento, sabe por quê? Porque é uma igreja que as coisas acontecem de baixo para cima. Mas Betel não, as coisas acontecem de cima para baixo. Babel, houve a confusão e a separação das línguas. Betel, você pode dormir com a cabeça numa pedra, que Deus está mandando revelação. Essa é a diferença. Então, pastores de Deus, eu venho aqui pelo Espírito, coloca amor na minha palavra. Não busque ser um pastor Babel, busque ser um pastor Betel, porque eu ainda acredito nas coisas de cima. Eu ainda acredito nas coisas que vêm do alto. Eu ainda acredito numa igreja guiada pela direção de Deus, guiada pela direção do Espírito Santo. Uma igreja que tenha presença, que tenha glória e que Deus está com a mão nela. Aleluia! Um pastor essencial, e aqui eu estou encerrando, meus irmãos, é quando ele é relevante para o propósito da igreja, da comunidade, do local aonde Deus o plantou, aonde Deus o chamou. É interessante, eu falei aqui de Babel, de Betel, falei de Jacó. Você lembra quando Jacó lutou com o anjo? Ele lutou com o anjo a noite toda. E ele lutou com o anjo, perdeu, e o anjo falou para ele: como príncipe lutaste e prevaleceste. Primeiro entendimento. Ele perdeu para o anjo a luta e o anjo disse que ele ganhou. Não adianta a gente querer ficar lutando, meu irmão, e querer, sabe, ficar se desgastando, cansando com as coisas. É melhor a gente se render, porque quando a gente se rende, a gente perde, a gente ganha. Essa é a ótica de Deus. Quando a gente perde para Deus, a gente ganha. E aí o Senhor fala para ele: agora não se chamarás mais Jacó, e sim Israel. E aí o anjo vai embora. E aí agora Israel olha para o lugar e fala: olha, Deus está aqui, esse lugar não vai ser chamado mais o Val de Jaboque, esse lugar vai ser chamado Peniel, porque eu vi Deus face a face. Então o que eu aprendo com isso? Deus muda pessoas e pessoas mudam lugar. E continua nesse mesmo propósito. Deus vai continuar mudando pessoas, através desse pastor essencial. Deus vai mudar pessoas e as pessoas vão mudar o lugar. Não é o lugar que muda as pessoas, são pessoas que mudam o lugar. Adão caiu no paraíso, Jesus resistiu no deserto. Não é o lugar. Então o pastor é essencial, de uma igreja essencial. Ele vive no lugar onde Deus muda pessoas e pessoas mudam o lugar. Pastor essencial, ele é relevante para o propósito de Deus na comunidade. Ele leva a vida de Deus onde está a morte. Um pastor essencial, ele é representante de um reino, ele tem autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Um pastor essencial é quando o índice de criminalidade, prostituição, de drogado naquela comunidade diminui ou acaba, ou zera. Aí é um pastor de uma igreja relevante. A questão dos nossos dias, meus irmãos, não é se somos uma igreja numerosa, e sim quanto somos uma igreja relevante para a nossa comunidade. Às vezes nós nos preocupamos muito com a igreja numerosa, e a maior preocupação de um pastor essencial é que a sua igreja seja relevante para a comunidade onde ela está plantada por Deus. Um pastor essencial, ele é um pastor que Deus é essencial para ele. É pastor de uma igreja que Jesus não está do lado de fora batendo para entrar, mas ele está do lado de dentro. Esse é um pastor essencial. A primazia dele é a presença. A primazia dele é o Senhor está trabalhando. É a glória de Deus. É a presença de Deus no meio da igreja. É a presença de Deus para o povo. É a glória de Deus na vida desse pastor.
É Deus trabalhando, é Deus agindo. Essas são marcas de um pastor essencial. De um pastor que eu luto e oro a Deus para que eu seja para a comunidade onde Deus tem me plantado. Eu gostaria de pedir para que você se colocasse de pé em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Eu gostaria de orar. Eu tenho buscado ser esse pastor essencial, irmãos. Eu sei que eu ainda estou num processo de Deus. Todos nós estamos num processo de Deus. Às vezes, isso que eu estou ministrando para vocês aqui, eu tenho buscado. Eu tenho certeza que o que eu falei aqui para vocês, muitos de vocês têm visto, têm ouvido e têm percebido. E tem sido assim. Mas você pode ser a diferença. Você pode bater o pé e falar, não, cara, eu quero ser um pastor essencial no propósito que Deus tem para a minha vida. Eu quero ser essencial para a comunidade, eu quero ser essencial para a minha família. Eu quero ser essencial. Eu quero ser crucial para o chamado que Deus tem para a minha vida. E eu não vou negociar. Não vou. Eu vou continuar nos rudimentos da palavra, eu vou continuar na busca da glória, na busca da presença de Deus para a igreja, eu vou continuar. E eu quero orar com você nessa noite, eu quero orar com você, eu não quero orar por você. Eu quero orar junto com você, porque eu também preciso. Como eu disse, eu estou buscando por isso aqui. Estou buscando ser esse pastor essencial. Eu acho que eu ainda estou muito longe de ser, mas eu estou buscando ser. Mas se você ouviu essa mensagem e você quer ter as marcas desse pastor essencial, como eu também quero, e estou lutando, porque o reino de Deus é tomada força, o ministério também, a chamada não é fácil, eu sei. Eu quero orar, meu irmão, eu quero orar com você. Essa palavra falou com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu também vou vir aqui na frente, eu quero orar junto com você. Eu quero orar para que Deus nos ajude, eu quero orar para que Deus nos fortaleça, eu quero orar para que Deus nos guie, eu quero orar para que a glória de Deus venha, eu quero orar para que a presença de Deus esteja no meio do povo, eu quero orar para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, meus irmãos, se porventura em algum momento nós tiramos o olhar da igreja Betel e começamos a olhar para a igreja Babel, mas que os nossos olhos se voltem para a igreja Betel. São as coisas que acontecem de cima para baixo. Aleluia. E eu quero orar junto com vocês. Coloque a mão de vocês no coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra nessa noite. Meu Deus, nós falamos sobre as marcas de um pastor essencial. Meu Deus, nós estamos aqui, eis aqui os ungidos do Senhor, pastores, homens do Senhor com chamamento especial. Todos nós estamos num processo de caminhada, de conduzir um povo, e nós precisamos da tua glória, nós precisamos da tua presença no meio do povo, nós velamos pela tua reputação, nós não queremos que o nosso nome seja conhecido nas mídias sociais, nós queremos anunciar o teu nome. Nós não nos preocupamos, meu Deus, com a nossa reputação, com os nossos seguidores, nós nos preocupamos com a sua reputação, com a grandeza do teu nome, com a glória do teu nome, Senhor. Eis aqui as nossas vidas nessa noite, continua trabalhando, continua aperfeiçoando a nossa vida, o nosso chamado, o nosso ministério, continua exaltando o teu nome através das nossas vidas, nos ajuda a permanecermos numa igreja Betel, onde as coisas vêm de cima para baixo, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, toma os teus ungidos das tuas mãos nessa noite, abençoa a vida dos meus irmãos, o Senhor sabe as guerras, o Senhor sabe as lutas. Meu Deus, Moisés passou por uma guerra grande, por uma luta grande, e o Senhor falou para ele que ia dar descanso para ele. Eu estou aqui com a vida dos meus irmãos nessa noite, o Senhor sabe o que cada um necessita do Senhor, dá para cada um nessa noite aquilo que eles estão necessitando nessa noite do Senhor. Moisés precisava de descanso, mas tem pastores aqui, meu Deus, que precisam de recursos do Senhor. Envia recursos a pastores que estão aqui, que precisam de um mover do Senhor, de um milagre, de um sinal do Senhor. Então cumpra a tua palavra na vida dos teus filhos, Senhor, e move o sobrenatural, manifesta o teu poder e a tua glória, para que os teus filhos vejam, meu Deus, que o Senhor é Deus que trabalha para aqueles que em ti confiam, Senhor, porque a tua palavra diz que desde a antiguidade nem se viu,
nem se ouviu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam, para aqueles que neles confiam. E nós estamos aqui, Senhor, confiando no Senhor, esperando o teu agir e o teu mover, crendo que tu és Deus poderoso e que o Senhor sustenta pelo poder da tua palavra as nossas vidas e o nosso ministério. Continua com a tua mão protegendo, continua com a tua mão fortalecendo, continua com a tua mão abençoando, continua com a tua mão sustentando, continua com a tua mão abrindo porta, continua com a tua mão dando crescimento, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu oro pela minha vida junto com os meus irmãos nessa noite, entregando as nossas vidas diante do Senhor, no teu altar, te louvando, te agradecendo e orando, porque em ti nós confiamos, orando ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não te detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que conta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, Jesus, aleluia. Não te detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença,
tua presença, tua presença, oh Deus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, tua presença é o que eu mais quero, tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder. Oh Deus, aleluia, tua presença